Olá, queridos, espero que você esteja bem. Eu sou o pastor Israel e estou aqui para ler e comentar o Evangelho de Lucas e hoje nós estamos no capítulo 4. Quero te convidar também a se inscrever nesse canal, no meu canal, a dar um like caso você tenha gostado e compartilhar com seus amigos para que eles também possam ter esse momento especial de leitura e estudo da Palavra de Deus. No capítulo 4 de Lucas nós começamos a ver um movimento muito especial da vida de Jesus. Logo depois do batismo, Jesus é levado pelo Espírito Santo, ou seja, um propósito de Deus que ele fosse tentado. Ele precisava vencer a Satanás. Durante a vida toda, muitos foram os inimigos de Jesus e todos esses foram mandados por Satanás. Então aqui a gente vê Jesus vencendo o chefe de todos eles e nós vemos ele vencendo a Satanás pelo poder da palavra. Então, os primeiros versículos, do livro de Lucas, do capítulo 4 do livro de Lucas, a gente vê essa descrição. Jesus, cheio do Espírito, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. E por 40 dias ele foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminado eles teve fome. É claro, por 40 dias Jesus ficou sem comer, e somente bebeu água, e foi justamente nesse momento que começou a tentação. A gente vê Satanás sendo um estrategista. Ele não tentou Jesus no começo, ele tentou ao final, porque era justamente nesse momento que Jesus poderia estar fragilizado pela fome. Mas Jesus não estava fragilizado pela fome, ele estava alimentado pela palavra, ele estava convicto com a vontade de Deus, e ali ele se firmou, ali ele criou base e disse: Satanás, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, Jesus estava falando: eu não estou pautado somente nas minhas necessidades carnais. Deus me alimenta também. Isso é uma baita lição para nós, ok? Então, nessa primeira tentação foi no nível da carne e Jesus venceu, certo de que ele não estava sendo direcionado pela sua própria vontade, e sim pela vontade de Deus. E quando nós temos claro isso nas nossas vidas, a nossa resposta às tentações, às necessidades, aquilo que Satanás lança para tentar nos roubar dos planos. E era justamente isso que Satanás queria fazer. Queria abreviar o tempo de Jesus, queria tirá-lo do propósito. Ele não queria que Jesus respeitasse a vontade de Deus, como Satanás não respeitou a vontade de Deus lá no céu. E essa foi a primeira, no nível carnal. A segunda, eu quero ler com vocês aqui. E levou também a Jerusalém e pôs-lhe sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: mandará aos seus anjos acerca de ti para te guardarem e que te sustentem nas mãos para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu e disse: está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Nessa passagem a gente vê Satanás tentando criar dúvida no coração de Jesus, e é uma estratégia que ele faz há muito tempo. Ele fez isso com Eva. Eva, será que Deus te ama? Será que Deus ama vocês? Olha, se você comer daquela árvore, você vai ter conhecimento, e Deus não quer que você tenha isso. Tá vendo? Eu acho que ele não te ama. Colocou dúvida no coração da Eva, e essa dúvida criou uma brecha para que ali houvesse o pecado. Com Jesus ele tentou da mesma forma, e pode ter certeza que com você vai ser também assim. Ele vai tentar colocar dúvida. Será que Deus te ama? Será que Deus realmente te guarda, te protege? Será que realmente Deus faz tudo aquilo que ele diz que ele pode fazer? Meu irmão, eu quero dizer para você, esteja convicto de uma coisa: que Deus te ama, que ele deu seu único filho para morrer por você, a fim de que você tivesse vida eterna. E verdadeiramente em Jesus nós temos vida eterna, verdadeiramente em Jesus nós temos salvação. E a resposta de Jesus foi claro: eu sei quem eu sou, eu sei quem Deus é, e eu não vou tentá-lo, eu não vou colocá-lo à prova, porque eu sei que ele é o meu Deus. Lembrando que um pouco antes dessa passagem, Jesus teve uma experiência maravilhosa com Deus, onde ele fala que ele era o seu filho, que ele amava, que ele tinha prazer na sua vida. Mas esse é o papel de Satanás. Ele não está preocupado se você ouviu hoje ou ontem. Ele sempre vai tentar colocar questões na sua vida para que você duvide de Deus, e ao duvidar de Deus cria uma brecha.
Não permita isso. Se alimente da verdade e ela vai te dar força para falar para Satanás: eu não duvido do meu Deus, eu não preciso prová-lo. E por fim a gente vê Satanás falando para Jesus. E o diabo, levando a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe ao diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e lhe dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo serás teu. E Jesus respondeu e disse-lhe: vai-te para trás de mim, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor teu Deus e só a ele servirás. Aqui a gente vê um terceiro nível de luta, de tentação. O primeiro foi carnal, o segundo foi a alma, tentando colocar dúvidas em quem era Deus e quem era você dentro desse propósito de Deus. E por fim, a gente vê Satanás revelando o seu verdadeiro objetivo: ter adoração para si. Falando: Jesus, se você me adorar, você vai ter tudo isso, né? Então, assim, é dessa forma que Satanás age em relação nas nossas vidas. No fundo, ele não quer que você tenha o pão quando você tem fome. No fundo, ele não quer que você consiga livramento das dificuldades quando ele te oferece algo. No fundo, ele quer tirar a adoração de Deus. Ele quer ser adorado como Deus deve ser adorado. Então, por isso, nós precisamos estar cientes da vontade de Deus para as nossas vidas, e nela sim, nós devemos nos apegar a fim de que nós tenhamos sucesso, tenhamos plenitude e venhamos de fato alegrar a Deus. O que Jesus fez para vencer a Satanás? Lá no capítulo 1, no capítulo 2 de Lucas, a gente vê Jesus aprendendo a palavra de Deus na sinagoga, junto aos livros, junto aos mestres. Daquela época até agora, quando ele inicia o ministério dele, ele está se enchendo de Deus, se enchendo da tua palavra, e no momento oportuno ele utiliza tudo isso para vencer as provas. Eu quero te convidar a se encher da palavra, para que você também tenha êxito a todas as provas que lhe forem dadas, e elas certamente virão, porque é plano de Satanás, e nós sabemos que também as provas nos fortalecem e nos fazem ficar mais preparados para as lutas seguintes, ok? Vamos seguir o texto, né? E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para curar os quebrantados de coração, a pregar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhes davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca, e diziam: não é este o filho de José? E ele lhes disse: sem dúvida me direis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. E disse: em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se cerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. E nenhuma delas foi enviado Elias, senão a de Serepta, de Sidom, uma mulher viúva. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. Jesus começa a falar a verdade. Ele veio para aqueles que creem, ele veio para aqueles que necessitam, para aqueles que estão com o coração aberto. Meu irmão, você quer conhecer Jesus? Abre o teu coração. Você quer ter experiências maravilhosas com Deus? Creia.
A questão não está na interferência de quem você é, de onde você veio, da cor que você tem. Jesus ama a todos. Não importa o teu país, não importa o teu lugar, não importa a tua cultura. Importa se você tem um coração aberto. Jesus visita aqueles que abrem as portas para ele. Seguindo o texto aqui, e todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem, o jogarem daquele lugar. E ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se e desceu a Cafarnaum, cidade da Galiléia, e os ensinava nos sábados. E admiraram a sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Aqui a gente vê Jesus já mostrando quem ele era e principalmente a sua autoridade, o seu poder, porque ele era cheio da presença do Senhor. E estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo e exclamou em alta voz, dizendo: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste a destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra, no meio do povo, saiu dele, sem lhes fazer um mal. E veio o espanto sobre todos, e falando uns com os outros, dizendo: que palavra é esta? Que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Olha só, eu queria fazer um comentário com você. A gente vê que esse endemoniado estava lá na sinagoga. Ou seja, um lugar onde se pregava a palavra de Deus. A questão não é só ir na sinagoga. A questão não é só ir na igreja. Tem muitas pessoas que fazem parte da igreja, mas não têm aproveitado daquilo que é igreja, do papel da igreja nas nossas vidas. O segredo de Jesus não está na igreja. O segredo de Jesus é você ter fé. Na igreja nós aprendemos a palavra de Deus, nós nos relacionamentos, nós nos relacionamos. Existe papel a ser cumprido pela igreja do Senhor. Mas se você for na igreja por ir, se você não tiver o cuidado de receber a palavra, de você refletir na palavra, se você não tiver cuidado de orar, se você não tiver cuidado de obedecer, a fazer parte de tudo aquilo que tem proposto a igreja, meu irmão, é como você estivesse indo em qualquer outro lugar. E muitas pessoas se enganam indo na igreja. Eu fui na igreja, cumpri meu papel. Não. Eu vou na igreja para começar a aprender sobre Deus. Aí sim, aprendendo, aplicando, cumprir o meu papel na vida. A gente leu que ele foi ungido para libertar, para curar, e essa unção está sobre as nossas vidas. Nós temos um papel a fazer. Antes de começar a fazer, nós temos que receber de Deus. Mas ao receber de Deus, nós temos que procurar saber qual o propósito de Deus para a nossa vida, a fim de que Ele cumpra a sua vontade em nós e através de nós. E vamos seguir aqui nossa leitura. E a sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, e a sogra de Simão estava enferma com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou, e ela levantou-se logo e servia-os. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhe traziam, e pondo-lhe as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabia que ele era o Cristo. E sendo já dia, saiu e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse: também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galiléia. E no versículo 44 nós terminamos a leitura do evangelho de Lucas, capítulo 4. A palavra de Deus tem muitos ensinamentos, e na medida que nós vamos estar falando sobre os milagres, sobre os encontros, sobre as parábolas de Jesus, nós ganharemos muito, teremos muitas lições. Por isso eu te convido a estar comigo na próxima semana, a fim de lermos o capítulo 5, o capítulo 6, a fim de falarmos sobre milagres, sobre os aprendizados nesses milagres todos. Por isso, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, dê um like, coloque lá
para que você possa receber as mensagens do canal, de novas mensagens sendo incluídas nesse canal. Um grande abraço, que Deus te abençoe. Nós nos vemos a semana que vem. Deus abençoe a tua vida.